Bom, então vamos lá, né? Vou começar pelo começo. Eu nasci, eu fui criada na igreja evangélica e continuo até hoje. E na minha igreja eu sempre via, nas pregações, falar que a família é um projeto de Deus. É o maior projeto de Deus. Então aquilo ficou na minha cabeça. E eu fiquei tipo, poxa, que massa, uma família. Mas aí beleza. Cresci e teve um dia, eu não vou me lembrar quantos anos eu tinha, mas eu fui pro meu quarto, eu encostei a porta. E aí eu fui lá no cantinho da parede do meu quarto, ajoelhei de frente para a parede e falei assim: Oi, Deus. Não sei se você está me ouvindo, se você está muito ocupado para me ouvir agora, mas hoje decidi te falar como eu quero meu namorado. Eu fui falando todas as características físicas naquela idade conforme eu queria, conforme eu achava bonito. E o que eu mais dei ênfase, eu falei isso em das minhas publicações lá no Instagram. O que eu mais dei ênfase no meu pedido foi que eu queria que a pessoa que Deus trouxesse para minha vida amasse mais a Deus do que a mim. Porque eu tinha total certeza que se ele soubesse amar a Deus sobre todas as coisas, ele saberia me amar da melhor forma possível, entende? E foi isso que eu falei. Me levantei, peguei minha boneca, que eu lembro que eu tava com a boneca, e saí, fui fazer minhas coisas. O tempo passou, eu fui crescendo e chegou o momento, né, que a gente começa a olhar os menininhos, não sei o que. E era sempre um grupinho, né? Era eu e minhas 3 primas, Jaine, Rebeca e Kézia. E a minha tia falava: menina, a gente vai em tal igreja hoje pra gente ver se arranja um varão pra vocês, não sei o que. E a gente ficava toda empolgada. Resumidamente, as minhas 3 primas namoraram e eu fiquei sozinha. Mas mesmo assim eu não me senti incomodada, porque eu não queria, entre aspas, gastar o meu tempo com uma pessoa que não seria a pessoa correta pra mim, entende? E eu, na época, né, aquela febre de ficar, que todo mundo queria ficar, e eu nunca fiquei com ninguém, e eu não tenho vergonha de falar isso, porque foi algo que eu escolhi. Eu escolhi esperar a pessoa certa pra mim. E eu sabia que a pessoa certa iria chegar no momento certo. Obviamente que não tem uma pessoa específica que deve falar, essa pessoa nasceu pra essa, sabe? Mas eu orei, eu esperei Deus preparar uma pessoa pra mim. E nisso, passou o tempo e quando eu fiz 15 anos, já no finalzinho do ano, em outubro, uma amiga minha, Bianca, ela tava conversando comigo e ela falou: Carol, eu tenho um menino pra te apresentar. Aí eu falei: tá bom. Mas eu falei: vem cá, ele é evangélico? Ele é evangélico. Eu falei: tá bom. Porque, né, não iria dar certo pra mim eu namorar com uma pessoa que não fosse da mesma religião que eu. Então eu falei: tá bom. E aí ela me falou o nome, ela me falou a idade. E ela falou: olha, eu vou passar teu número. Eu falei: tranquilo. E aí passou umas 2 horinhas. Ícaro foi e me chamou. A gente começou a conversar. E eu sempre fui bem direta. E eu falei com ele logo: olha, se você for daquele tipo de pessoa que vem pra querer ficar, pode esquecer, porque eu não sou de ficar com ninguém. E eu não vou ficar com você. E aí, Ícaro que lute. E a gente continuou conversando. A primeira vez que a gente se viu na vida foi na igreja. Eu convidei ele pra ir pra minha igreja, que era o aniversário, estava tendo festividade na minha igreja. Eu falei: olha, tá no aniversário lá da igreja, quer ir comigo? Você quer ir lá visitar e tal? Ele: eu vou. Passei o endereço da igreja, falei com os meus pais que ele iria lá e ele foi. Tem um fato engraçado desse dia que todo mundo que conhece a gente sabe, porque eu já contei, mas isso pode deixar pra depois. E a gente continuou conversando. A gente começou a conversar em outubro. A gente se viu dia 15 de novembro, eu sou muito boa com datas. E nisso a gente continuou conversando. E eu sempre fui muito direta
E quando eu percebi que havia um sentimento da minha parte, eu fui e falei pra Deus: olha, Deus, se não for essa pessoa, eu te peço, por favor, que o Senhor tire esse cara da minha vida, porque eu não quero gostar dele, se não for a pessoa que o Senhor preparou pra mim. Não quero perder meu tempo, não quero gostar de alguém que não vai ficar comigo. E eu falei isso pra ele, eu falei pra Ícaro, deixei muito claro. E a gente decidiu orar juntos pra ver se era da vontade de Deus que a gente se relacionasse. E a gente continuou conversando. Até que teve uma prima minha que ela veio visitar a gente na época. Minha mãe tinha feito alguma cirurgia que eu não lembro o que foi. E aí a gente começou a conversar. E aí, prima, tem algum paquerinho, não sei o que? Minha mãe falou, tem. Aí eu fiquei sem graça, né, gente? Pelo amor de Deus. Ela falou, ficou assim olhando pra mim. Aí eu falei o nome dele, falei a idade. E eu nunca tinha falado sobre ele pra ela. Ela não sabia de nada. Mas ela olhou pra mim e falou, prima, pode ficar tranquila porque é ele. E eu fiquei, poxa, tá bom. Obrigada. Eu corri pro WhatsApp e, cara, a minha prima falou que era você. Eu não lembro da reação dele, mas eu sei que a gente achou engraçado. E aí, beleza, a gente continuou orando e o tempo foi passando. Até que teve um dia antes, né, dele conversar comigo. A gente discutiu e aí ele mandou mensagem pra mim bem assim: amanhã eu vou na sua casa conversar com você. Gente, olha, assim, parece que eu desci no tobogã. Eu fiquei muito preocupada. Eu falei, ou esse cara vai me dar um pé na bunda bonito agora, velho, pelo amor de Deus. Eu fiquei com medo, eu não conseguia tomar café, eu não conseguia almoçar de tanta ansiedade. E ele chegou na minha casa, nossa, eu fiquei muito nervosa. E como a gente tinha discutido um dia antes, né, então a gente tava tipo meio naquele climão assim estranho. A gente foi pro lugar mais reservado da minha casa e a gente começou a conversar. Ele expôs o pensamento dele, eu expus o meu pensamento. Depois ele expôs o sentimento dele e eu também expus o meu sentimento. E, resumidamente, nós começamos a namorar nesse dia, que foi um domingo, dia 17 de abril de 2016. Eu só fui dar o meu primeiro beijo com o Ícaro depois de um mês de namoro, porque eu era muito tímida, eu tinha muita vergonha dele. Mas enfim, ele lutou, esperou até chegar o momento certo. E o tempo foi passando, primeiro ano de namoro. Eu fiquei naquela expectativa, né? Porque as meninas sempre acham que vai ganhar um anel no primeiro ano de namoro. Pelo menos eu achava. E aí, não ganhei a aliança. Eu falei, meu Deus. Eu achava, gente. Mas tudo bem. Passamos o primeiro ano. E aí, quando foi no segundo ano de namoro, eu recebi a minha aliança. Eu tô sem ela agora porque eu tiro pra pentear o cabelo. E aí eu esqueci de colocar. Mas eu fiquei muito feliz. Eu tenho foto, eu vou colocar em algum lugar pra vocês verem a aliança. E aí, continuou o relacionamento e Ícaro, ele ficou desempregado. Ele tinha começado a trabalhar, mas ele saiu. E aí ele passou um tempo sem trabalhar. E ele começou a ficar muito frustrado, sabe? Ele ficou muito triste. E aquilo me incomodava muito. E eu orava e falava, poxa Deus, abre uma porta de emprego pra ele, sabe? Porque eu não gosto de ver ele assim, ele precisa trabalhar. Enfim, eu ficava incomodada. E a minha mãe conversava com ele e a gente orava pra que ele conseguisse um emprego. Esse emprego ele demorou de chegar, sabe? E chegou um momento em que estava tendo campanha na minha igreja e veio um pastor. A igreja estava lotada de gente, não tinha como ele ver somente Ícaro de lá de cima, sabe? E ele veio na direção, eu estava já no corredor, Ícaro do meu lado. Ele veio, olhou pra mim, sorriu e foi em direção a Ícaro. E Deus usou ele para falar várias coisas com Ícaro, muita coisa que estava acontecendo.
E Deus prometeu que ele iria honrar Ícaro. E aquilo todo mundo ouviu, todo mundo viu. E guardamos aquilo. E passou-se o tempo, a gente ficava em casa, sabe? A gente não era daquele casal de estar saindo toda hora, de estar gastando. Porque eu não trabalhava e Ícaro também não estava trabalhando. Eu não ligo para esse tipo de coisa, sabe? Mas as condições não nos permitiam. Então a gente ficava de boa, aquilo nunca me incomodou, sabe? Me incomodava na parte de ver ele tristinho, mas eu não me incomodava de ficar em casa, até porque eu tava com ele, né, gente? Então não ia ter problema pra mim. Mas em 2019, Ícaro fez um teste numa empresa e ele conseguiu. E no início ele falou pra mim que ele não queria ficar, ele não iria continuar ali, porque ele não estava se dando bem, que ele não sabia vender e ele não sabia trabalhar com aquilo. E eu falei, olha filho, a gente não tem muitas opções, então você fica onde você está. E se lá na frente Deus abrir outra porta pra você, você vai e você fica em outro local, tá tranquilo, mas por enquanto fica aí. E ele ficou. E a vida de Ícaro teve uma reviravolta muito grande. Era o meu sonho, eu falava pra Deus, poxa Deus, meu sonho é ver Ícaro vestido de terno. Mas poxa, acho que vai demorar muito, né? Porque a gente só vai, não sei quando a gente vai se casar. E eu só vou ver ele vestido de terno no casamento. E Ícaro entrou na empresa. E ele falou pra mim, tu não sabe qual é o uniforme, como eu devo trabalhar. Eu falei, como? Eu vou trabalhar de terno e gravata. E eu falei, meu Deus do céu, não acredito que o meu namoradinho vai trabalhar usando terno e gravata. É demais pra mim, gente. E Deus tinha falado pra ele, no dia que ele via o Ícaro atrás de uma mesa de terno e gravata. Ok, será que é esse? Será que é esse emprego? Meu Deus do céu. E o tempo foi passando e muita coisa foi acontecendo e Deus foi honrando muito Ícaro. E hoje ele está em um cargo de importância na empresa dele, sabe? Na empresa a qual ele trabalha. E a gente fica assim, todo dia a gente fala, a gente comemora, a gente agradece a Deus todas as oportunidades que ele deu pra Ícaro. E eu fico toda vez eu falo pra ele, poxa, eu fico tão feliz com o tanto de coisa que Deus tem te proporcionado, porque você ser companheiro ou companheira de alguém é você comemorar desde as pequenas até as maiores conquistas. E qualquer coisinha, velho, qualquer coisinha que Ícaro conseguia, eu fazia a maior festa, sabe? E eu não fico medindo esforços pra comemorar, para estar com ele nesses momentos, sabe? E quando foi o ano passado, aí agora vai uma breve explicação do nosso chá de cozinha. Ícaro recebeu uma proposta para mudar de cidade pra gente, né, no caso pra ele, e trabalhar em outra cidade. E aí ele falou pra mim que se ele fosse, ele não iria me deixar aqui, a gente iria casar e iria embora. E quando a gente soube dessa notícia, eu fiquei muito animada, porque, gente, eu sou muito desapegada das coisas, sabe? Se falar, cara, a gente vai embora pra não sei pra onde hoje, eu vou estar tipo, vamos fazer as malas, vamos embora. E eu fiquei muito eufórica, eu fiquei muito feliz, mas eu falei pra Deus, olha, se for da tua vontade, a gente vai, senão a gente fica e tá tudo certo. Só que as coisas foram acontecendo e tudo indicava que nós iríamos embora. Então, minha mãe falou, ai, Carol, como é que tu vai embora sem ter comprado nada, assim? A gente faz o teu chá de cozinha, pelo menos tu ganha algumas coisinhas pra vocês começarem lá em outro lugar. Eu falei, tá bom. Então, a gente começou a organizar o chá, a gente começou a ver as coisas, a ver acertar e não sei o quê. Só que no final das contas, Ícaro não foi. Mas as coisas do chá já estavam praticamente tudo certas, então a gente deu continuidade ao que já tava, né, pra não perder o embalo, a gente fez. E graças a Deus a gente ganhou muita coisa. Tem até umas coisas aqui do lado que eu afastei pra poder gravar. E
eu fiquei assim, quando a gente soube, né, que iria embora, eu falei, meu Deus do céu, como é que a gente vai fazer um chá de cozinha? Porque eu ainda não trabalho, só Ícaro. Eu ainda dependo dos meus pais. Eu falei, poxa, não dá pra Ícaro fazer essas coisas sozinho. E aí, o meu auxílio, ele não tinha sido aprovado desde o início, o meu e da minha mãe foi negado. Quando chegou na época dessa notícia, do nada, simplesmente do nada, minha tia manda mensagem, vocês não sabem, o teu auxílio da tua mãe foi aprovado. Eu falei, como assim? Minha mãe gritou, deu glória a Deus, fez aquela festa, aquela coisa toda. E eu falei, poxa Deus, obrigada, sabe? Eu agradeci, porque eu vi que aquilo era uma provisão. E desde sempre, tudo que a gente faz, a gente ora, a gente apresenta a Deus. E Deus sabe que é o meu maior sonho casar. E quando eu penso, eu falo, poxa Deus, é tanto gasto, né? E acho que foi em 2019, se não me engano, no meio do ano, foi 2019. A gente estava no círculo de oração do grupo de mulheres, que eu estava fazendo a participação da coreografia. E aí eu cheguei, né, no círculo de oração, porque eu estava no ensaio do grupo de louvor. E aí Deus estava usando uma amiga da minha mãe, né, na oração lá, para poder falar com as pessoas. E assim que eu cheguei, ela veio em direção a mim. E Deus falou muitas coisas comigo. E ele perguntou pra mim, você quer casar, não é? E eu balancei a cabeça dizendo que sim. Ele falou pra mim que não era pra me preocupar, porque ele estava cuidando de tudo nos mínimos detalhes. E que tudo iria acontecer de forma rápida, que eu não iria esperar, sabe? Seria muito rápido tudo que iria acontecer. E quando o meu auxílio foi aprovado, eu lembrei disso. Eu falei, caramba, velho, será que eu vou casar? E aí, as coisas foram acontecendo. E o preço das coisas, do chá, gente, era incrível quantas coisas estavam ficando baratas. Eu falava, mãe, isso aqui vai ficar muito caro. E as coisas não ficavam caras, ficava barato. Eu falei, gente, como assim? Como que isso tá ficando nesse valor? Eu não acredito nisso. E eu sempre orando, Deus, outra vontade, não sei o quê. E quando chegou na semana do chá, deu na previsão, Risa tava aqui, ela falou, égua, Carol, tá dando aqui na previsão do tempo que essa semana vai chover, no dia do chá vai chover. E aí eu fiquei maluca, e eu fiquei, gente, e agora? E Ícaro, calma, velho, fica de boa, descansa em Deus, porque Ícaro é todo assim, gente, todo good vibes. E eu sou toda ligada no 220. E eu falei, meu Deus do céu, meu Deus, não deixa chover, por favor, não deixa chover. E eu fiquei procurando um todo, perguntei a Gideon, o noivo da minha prima, e o vulgo tio, que eu chamei ele de tio. E aí, Gildo, tu tem um todo? Ele, poxa, calma, não tenho, não sei o que. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? E aí eu falei, o jeito vai ser esperar. E eu, poxa Deus, não deixa chover não, porque senão vai complicar aqui a situação pra gente, por ser um drive-thru, pra gente entregar as coisas. E quando foi no dia do chá, logo de manhãzinha, o céu tava nublado. Só que eu não vi, porque eu já acordei toda correndo pra fazer as coisas, pra poder dar tempo. Minha mãe que falou comigo que o céu tava nublado. Mas na hora que a gente começou a arrumar as coisas aqui, que a gente olhou, tava um sol de torrar, um sol pra cada cabeça. O céu tava azul e eu, poxa Deus, muito obrigada. E sabe, tudo que a gente tem feito dá certo, porque antes de tudo a gente apresenta a Deus, a gente pergunta se dá permissão de Deus, a gente pede ajuda. E o nosso chá foi a maior prova, sabe, do quanto Deus está com a gente. Porque eu nunca imaginei ganhar o tanto de coisa que a gente ganhou. Eu nunca imaginei que tantas pessoas gostavam e se importavam com a gente, o tanto que as pessoas apoiavam a nossa história. E eu falei, meu Deus do céu, Ícaro. Eu falei, Ícaro, pelo amor de Deus, tu tem noção que as pessoas, elas estão gastando de bom grado, elas não têm obrigação de fazer, mas sabe que todo mundo quer andar de bom e do melhor pra gente. E eu fiquei muito chocada, eu fiquei muito feliz com tudo isso. E resumidamente é isso. Os próximos capítulos da nossa vida eu conto pra vocês, se vocês quiserem. No final de tudo, o que eu quero passar pra vocês é que sim, vale a pena esperar.
sim, vale a pena você confiar o seu coração para Deus e falar, olha, meu coração tá aqui, eu quero que o Senhor cuide dele para mim e que o Senhor traga uma pessoa que vai cuidar tão bem do meu coração assim como o Senhor cuida. Porque Ícaro é o tipo de pessoa que me apoia em tudo, tudo, tudo. Quando eu tô me achando feia, ele fala, você é maravilhosa, para com isso. Muitas meninas queriam ter o corpo que você tem, muitas meninas queriam ter o cabelo que você tem. Eu achava minha boca muito feia por ser grande, e hoje em dia eu acho maravilhosamente linda a minha boca. E eu fiz um post, no caso esse vídeo vai amanhã, quinta-feira, na quarta-feira, falando sobre isso, sobre você se comparar. E ter pessoas que te apoiam, ter pessoas que elevam você, que te colocam lá em cima, é a melhor coisa do mundo. Eu tenho um amigo, eu tenho um psicólogo, eu tenho um conselheiro, eu tenho um amigo para fofocas, tudo na mesma pessoa, o meu namorado. E eu sou muito grata pela vida dele, por tudo que ele fez por mim, porque desde o momento mais fácil até o momento mais difícil ele esteve comigo. E ele não mede esforços, velho, para fazer as coisas para mim. Ele é uma pessoa muito reservada e é por isso que ele não tá aqui nesse vídeo. Eu pedi muito pra ele vir, mas ele não gosta de aparecer e, cara, malmente tira foto. No dia do chá tava todo mundo batendo palma pra ele. Parabéns, Ícaro, tá arrasando, porque ele tira foto com todo mundo e isso é muito difícil. Mas ele falou sim que era pra eu poder falar da nossa história, porque tem pessoas, né, amigos nossos, que falam pra mim que a nossa história pode inspirar outras pessoas. Então eu tô aqui não pra me vangloriar de nada, até porque toda a glória aqui é pra Deus, porque sem ele a gente não tinha feito nada, nem juntos estaríamos. E é isso, gente. Eu espero que vocês entendam a importância de ter Jesus no relacionamento de vocês, mesmo a gente errando, porque eu sou muito pecadora desde sempre. Todos nós somos pecadores, sabe? Mas Jesus, com a sua infinita bondade, ele vem, mesmo assim, mesmo a gente errando, mesmo fazendo as piores cagadas, mesmo assim ele continua nos amando, ele continua fazendo por nós. E Jesus é um fofo. E é isso que eu tenho pra dizer pra vocês. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha breve história com o Ícaro. Como eu já falei lá no início do vídeo, vocês curtam, compartilhem, se inscrevam, comentem e me digam aí se vocês gostaram, se vocês querem saber mais sobre a minha vida. Eu tenho muitas histórias para contar. E é isso. Fique com Deus. Beijo e até a próxima.